Oi pessoal, meu nome é Marcela. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira carta mensal em vídeo para a gente criar esse novo canal com os nossos cotistas e investidores. E eu estou aqui com o Guerra, que é nosso CIO, e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto para vocês. Legal, um prazer estar aqui. Essa ideia nova, né? Algumas pessoas já fazem. A gente gosta muito desse novo canal, de poder falar com vocês também por vídeo, porque acho que é um veículo mais fácil e mais honesto, né? Olho no olho. Esse mês de agosto, foi muito turbulento nos mercados locais, mas nem tanto nos mercados globais. Você pode explicar um pouco mais sobre isso, Guerra? Infelizmente, de novo, né? A gente é uma casa, né? É importante destacar isso, é uma casa primordialmente de ações, né? O que a gente faz bem é análise de empresas específicas, né? Que é o que se chama de bottom-up, ou seja, o de baixo para cima, mas a gente também procura ter uma análise global, né? Ainda que usando muitas casas, e dessa análise global e descendo até o limite da empresa onde a gente de fato investe, né? Então o que a gente está vendo no mundo e o que está acontecendo lá fora, e depois a gente transporta isso para o Brasil. As condições financeiras lá fora continuam extremamente favoráveis. Em que sentido? O crescimento no mundo, embora tenha desacelerado um pouquinho em função do Delta, tem um risco adicional aí da questão regulatória na China, enfim, alguns riscos como sempre tem, mas o mundo deve crescer esse ano entre 5% e 6%, que é um crescimento bastante elevado, e o ano que vem entre 4% e 5%. Isso é excelente para o mundo de renda variável lá fora, né? Então, primeiro lá fora, depois aqui. Ponto 2, que é muito positivo, é que as taxas de juros seguem muito baixas, né? A Treasury americana, né, que é o título do Tesouro americano mais longo, de 10 anos, não mais longo, mas mais usual, que é um termômetro de custo de oportunidade no mundo, ele continua lá entre 1,20 e 1,30. No mês de agosto inteiro ele oscilou entre 1,20 e 1,30. O que implica um juros real negativo, acreditem ou não, o juros real nos Estados Unidos hoje é negativo em cerca de 1%. Isso é outro aspecto excelente para se investir em renda variável no mundo. E o terceiro aspecto é que, a despeito da discussão sobre tapering, né, que é aquela a quantidade de compra do Banco Central americano, né, o Fed, que ele faz mensalmente, né, o tapering seria a desaceleração desse processo, ele ainda é muito alto, são 120 bilhões de dólares por mês, 40 bilhões em hipoteca, 80 bilhões em títulos públicos. O que se discute hoje é quanto vai desacelerar e não se isso vai acabar ou não. Então é um mundo que, só para ficar claro para o investidor, juros muito baixos, crescimento alto e ainda os bancos centrais no mundo expandindo o balanço, ou seja, injetando liquidez no mundo. O S&P, que é o principal índice americano, está com quase 20% de alta no ano, né, que depois da recuperação que teve o ano passado, está com quase 20% de alta esse ano, e ele subiu quase 3% em agosto. No Brasil não aconteceu nada disso, infelizmente, para nós e para os nossos investidores. Essa é a nossa visão lá fora, corroborada, aconteceu, os ativos subiram, aqui não. E por que aqui não? Porque aqui, a despeito dessa condição favorável lá fora, a gente consegue perder, né, a nossa eterna insistência em perder boas oportunidades globais, né? Então aqui a gente continua vivendo um mundo, um Brasil extremamente com tensões políticas extremamente altas, elevadas, né? E esse mês, acho que o que marcou um mês que foi realmente um divisor de águas, foi a questão do cumprimento de teto de gastos, né? O Paulo Guedes anunciou esse fato novo como um meteoro, mais ou menos em meados do mês. O precatório subiu de 50, iria subir, né, de acordo com o orçamento, de 54 para 89 bilhões. O mercado se assustou muito com isso e começou a embutir muito prêmio de risco, tanto para a Bolsa quanto para a taxa de juros. O câmbio um pouco menos, mas o câmbio já estava num patamar muito depreciado. Então isso fez com que a Bolsa em agosto no Brasil descolasse das bolsas internacionais e caísse quase 3%. Guerra, como você falou, a Bolsa foi muito mal, né, nesse mês, mas a gente caiu mais do que a Bolsa. Nossa performance foi ruim, né, de menos 7% no long bias e de menos 9% aproximadamente no total return. Quais foram os principais ativos que causaram essa queda? Basicamente Bolsa brasileira, né? É importante o nosso ouvinte entender que teve uma diferenciação em agosto que o investidor estrangeiro, ou o fundo mais macro, o investidor mais macro, ele veio para a Bolsa. Isso fez com que alguns ativos que a gente não tem, que a gente está em ativos específicos, eles tivessem uma performance bem pior do que o do índice, né? Então, geralmente, quando esse investidor macro vem, ou investidor estrangeiro vem, ou ele compra bancos, ou ele compra o que eles chamam de blue chips, né? Que é Vale, Ambev. E embora a gente tenha até, alguns desses papéis a gente até tem,
não faz parte do nosso portfólio, não é tão representativo. O que a gente tem é mais companhia específica, que a gente conhece há muito tempo, e essas, até por estar muito na mão do investidor local, que foi muito mal, e acabou eventualmente tendo resgate ou diminuindo o risco, esses papéis underperformaram ainda mais o índice. Então isso fez com que a gente descolasse do índice, mas assim, importante o nosso ouvinte entender que isso já aconteceu algumas vezes, eu estou um pouco mais de 20 anos no mercado, e geralmente esses papéis também voltam na mesma proporção que eles caem. Aqui na Logos a gente tem duas estratégias de fundos diferentes, né? A gente tem os Long Biased e o Total Return. Cada um deles tem um perfil de volatilidade, então, portanto, eles têm um perfil de cliente diferente. Quero que você fale um pouquinho mais sobre isso e também sobre as perspectivas da casa para os fundos, né, e para o futuro. O Long Bias é um fundo ele só opera ações, né? Ele é um fundo clássico de ações, a gente se propôs a fazer isso. Então, a única classe de ativo que ele opera é ações, especialmente no Brasil. Ele pode fazer alguma coisa fora, mas a gente tem feito muito pouco. Então, ele é isso. Ele chama long bias, não é long only, porque a gente não quer perder esse grau de liberdade a mais, que é eventualmente ganhar num short. A gente já fez isso algumas vezes e foi relativamente bem sucedido, mas ele é um clássico, é como se fosse um long only, ele está operado 100% comprado hoje, tem alguns shorts, mas é como se fosse um fundo long only em ações, né? Um shortzinho só para a gente gerar um pouco mais de alfa. A ideia é essa para o nosso cotista, para o nosso investidor. O Total Return é um fundo que se propõe a ter mais vol, e aí eu quero deixar claro uma coisa aqui, mas não necessariamente ele precisa ter mais vol. Então ele pode operar todas as classes de ativo, inclusive juros e moeda, mas ele, por exemplo, poderia estar comprado em dólar e comprado em bolsa como uma forma de neutralizar risco. Não é o que estamos fazendo hoje. Hoje a gente também tem no Total Return majoritariamente posição em equities. Ele tem mais vol hoje, porque tem mais exposição a equities que o long bias. Então a gente acredita que ele caiu 9%, foi um mês ruim, o long bias caiu 7%, mas a gente acredita que numa recuperação, o investidor que tiver um pouco mais de fôlego para esse tipo de queda, ele também recupera mais rápido. Vale lembrar aqui a história do Total Return, desde que ele nasceu, desde 2011, mas na Logos ele tem uma história que em 2019 o fundo Master rendeu cerca de 150%. Ele caiu no Covid porque de janeiro a março a gente foi muito mal, e aqui eu quero salientar que é importante, a nossa recuperação pós-Covid de abril a dezembro foi uma das melhores do mercado. Esse ano ele está, se não a melhor, tá? Ele realmente recupera quase tudo no ano passado. Esse ano ele está parecido com a Bolsa, mas uma Bolsa que cai, ele até está praticamente zerado, então ele está um fundo parecido com a Bolsa. Então a gente acha que, de novo, a gente segue animado, tá? É importante o investidor entender isso. As ações no Brasil estão muito baratas, então a gente está muito animado com as ações no Brasil, reconhecendo os riscos que a gente tem, que não são riscos das empresas, são riscos da nossa economia, da nossa política, da questão fiscal, enfim, dessa briga institucional entre a STF de um lado e Poder Executivo de outro, enfim, isso atrapalha muito o ambiente para o investidor. Mas assim, se eu olho o ativo específico, o que a gente faz, as empresas, elas estão muito bem e agora muito mais baratas do que elas estavam há 2 meses atrás. Então a gente está mais animado do que a gente estava, nessa ótica do valuation, da oportunidade que a gente vê. O juros real ele subiu também, mas subiu bem menos. O juros real precifica o Brasil com risco fiscal mais alto, mas não é o que aconteceu com o juros nominal. Por que o juros nominal, a Selic, né, está subindo tanto? Porque a inflação está muito mais alta do que se esperava. A gente está falando de uma inflação no Brasil que pode chegar a 8%. Então aí o Banco Central tem que reagir a uma inflação de 8% e potencialmente ele vai levar os juros no Brasil para 8%, talvez 8,5%. Só que fazendo uma conta de padeiro, se você tem um 8% de inflação com 8, 8,5% de Selic, é como se tivesse juros real zero, né? Então tanto faria, uma coisa compensa a outra. Olhando para o ano que vem, vamos supor que a inflação seja de 4%, e se a Selic média seja de 8%, você está falando de um juros real de 4%. Isso não é ruim para a Bolsa, isso é normal no Brasil. Os juros no Brasil sempre oscilam entre 3% e 5%, eventualmente 6%, e as empresas sempre foram bem. E mais que isso, né, as empresas que a gente procura investir, elas têm o que se chama em inglês de pricing power, né, em português seria poder de mercado. O que isso significa? Elas são, né, por serem líderes e por terem poder de mercado, elas até acabam gerando a inflação. A gente tenta fazer isso na nossa carteira, ou seja, elas têm esse poder de mercado. Então o investidor está protegido contra um dos riscos que você tem no Brasil hoje, que é o risco de inflação.